Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E uma boa noite para todos, bom dia para quem for assistir pelo dia e boa tarde para quem for assistir pela tarde. Estou aqui para gravar mais um vídeo para esclarecimento para os crentes e para quem não é crente também. Mas esse compromisso é mais com os crentes, porque por incrível que pareça, em pleno século XXI, nós ainda temos crente que tem medo de oração contrária. Ainda temos crente que tem medo de praga. E esse pessoal, quanto mais lê, mais menos aprende, parece. É interessante. Porque se você for observar, a Bíblia, no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 23, diz que não há feitiçaria nem encantamento contra Jacó. Então por que é que eu vou ter medo de praga? Por que é que eu vou ter medo de gato preto de passar debaixo de escada? Eu sou supersticioso. Não pode ser supersticioso. Nós não podemos ter medo dessas coisas. A Bíblia diz aqui, ó, no Salmo 91, vou falar aqui para você, vou citar aqui lendo a Bíblia, no Salmo 91, para os crentes que têm medo de praga, de oração contrária, que eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Crente tem medo dessas coisas. Essas coisas não pertencem a Deus. Porque isso aí é uma desconfiança em Deus. Quando você aceita Cristo como Salvador e diz que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, e você começa a crer nessas coisas, você não está acreditando em Deus. Você não está tendo fé em Deus. Você está pondo dúvida. Sendo que Deus já fez a promessa, é só crer e confiar. E as pessoas continuam com dúvida e com coisas que não agradam, com desconfianças que não agradam a Deus. Você observa aqui no Salmo 91, que é o amuleto para muita gente. As pessoas pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91, fica amarela a folha, igual o papo de jacaré, né? Mas a pessoa nunca leu. Ela só abriu e ela acha que ela abrindo a Bíblia, ela vai estar livre de tudo. E não é assim. A Bíblia ficou para ser lida e empregada na nossa vida, para que ela possa ter efeito. Então você vê aqui, ó, o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos ler até aqui. Quer dizer, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? São as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. As pessoas que um dia levantaram a sua mão e professaram a sua fé em Jesus Cristo, fizeram a sua confissão de arrependimento pelos pecados que cometeram no passado, e que Deus naquele momento perdoa a eles, e agora eles têm o nome escrito no livro da vida, e eles estão guardados com Cristo em Deus. E a Bíblia diz que o nome deles está escrito na palma da mão de Deus. E por que é que você tem medo de praga? Por que é que você tem medo de oração contrária? Isso aí não é conversa para crente, isso é conversa para quem não conhece a Deus. Isso é conversa para quem não conhece a Deus. Uma vez que você aceitou a Cristo como Salvador, você está guardado debaixo das potentes mãos de Deus. Olha aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ninguém descansa com medo. O medo, ele baixa a tua imunidade, o medo, ele te deixa inseguro e você não consegue fazer nada com medo. É por isso que a Bíblia está escrito aqui, ó, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansar é sossegar. Descansar é tirar o enfado do corpo, tirar o enfado da alma, do espírito, nas mãos de Deus. Portanto, não podemos ter medo de certas coisas. Uma vez, o rei de Senaqueribe, ele era rei da Assíria, que tinha por capital Nínive.
E esse rei, ele desafiou o rei Ezequias, o rei de Israel. E ele sitiou, ele cercou a cidade de Israel para destruir. E Deus livrou o povo de Israel numa noite em que um anjo de Deus, enviado por Deus, ali naquele campo, matou 185 mil soldados de Senaqueribe, armado até os dentes. Quer dizer, um anjo só fez tudo isso. E a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos deles a teu respeito, para que eles te guardem. E por que é que você tem medo? Você tem medo do quê? Medo de praga? Medo de feitiçaria, como está escrito aqui, ó. Números 23, 23. Vamos ler aqui para você ver o que está escrito aqui em Números 23, 23. Você pode pegar a sua Bíblia e pode acompanhar. Números 23, 23 diz assim, olha. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Tá vendo? Não vale encantamento, nem adivinhações. Não, porque você está guardado nas mãos de Deus. Agora, como diz a própria Bíblia, que se você viver cambaleando no mundo espiritual, você deixa a legalidade para o inimigo agir na tua vida. Aí é você. Mas se você firmar os pés com Jesus, você está guardado debaixo do sangue de Cristo. E nenhum mal te sucederá. Está escrito aqui, ó, 91. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. As pessoas estão muito assustadas. Hoje você vai conversar com as pessoas, ela corre e mantém uma distância de mais de 2 metros de você. Tudo assustada. Tudo assustada, mas eu quero dizer uma coisa. Se Deus não te guardar, não é a distância que vai te guardar. Se Deus não te guardar, não é a máscara que te guarda. Se Deus não te guardar, não é o álcool gel que te guarda. Porque o álcool gel, a máscara e a distância não são maiores do que Deus. Agora, as pessoas que não têm Deus, eles têm que se preocupar. Eles têm que se preocupar. Mas nós que somos servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos que este Deus nos chamou para nos guardar, porque nós vivíamos num mundo sem peia e sem chucai, como diz o outro. Nós vivíamos num mundo de qualquer jeito, sem ter conhecimento de Deus, e Deus nos chamou, se esclareceu para nós, se revelou para nós, e com as promessas de nos guardar, como está escrito aqui, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ó o Altíssimo é a tua habitação. Olha. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso esconderijo. Nós nos refugiamos no Senhor. Pode vir a peste, a mortandade, pode vir o que vier, mas nós estamos escondidos no Senhor. Qualquer coisa para chegar na tua vida e na minha vida, vai ter que primeiro passar pela mão de Deus. Se Deus autorizar, te acontece. Se Deus não autorizar, nada acontece. Né? E está aqui no versículo 10, ó, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. É assim que diz a palavra de Deus. Então por que é que eu vou ficar com medo? Eu vejo pastores aí orando por oração. Porque uma oração contrária na vida do crente. Que oração contrária, menino? Isso não existe, não. Isso é conversa fiada. Para crente não existe, não. Agora, se o crente for um crente errado, um crente cheio de brechas, um crente falho, aí a oração contrária pega. Aí ele está dando legalidade para o diabo, não precisa nem oração. O diabo já trabalha na vida dele, sem precisar de oração nenhuma. Ninguém faz oração nenhuma.
e nem roga praga nenhuma, porque ele está dando legalidade. Ele está dando aval para o diabo trabalhar na vida dele. Mas se fecha a sua porta, fecha a porta da sua vida, vigiando, orando, lendo a palavra, buscando Deus, para você ver se o mal vai ter poder sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que maldição sem causa não virá. A maldição só vem se você der legalidade. Então diz aqui, olha, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Tá vendo? Pisarás o leão, a áspide, e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, glorificarei e dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Tem dúvida ainda de que Deus quer te guardar? Tem dúvida ainda de que Deus te livra do mal? E que nada nessa vida tem poder sobre a sua vida se você andar com Cristo? Agora, se você ficar um pé no mato e um pé no caminho, se você ficar, como disse Elias lá no Monte Carmelo, em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos, é um homem sem firmeza, é uma mulher sem firmeza na fé. Aí Tiago diz que é levado como a onda do mar, é levado pelo vento, não tem firmeza. Então isso aí, nada de bom acontece na vida dessa pessoa, só acontece coisas mal, porque ele não tem firmeza. O próprio Jesus disse lá no livro de Apocalipse, do capítulo 3, que como não és quente e nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca, porque você não tomou uma posição na sua vida. Você diz que serve a Deus, mas fica dando bicada nas coisas do mundo. Você diz que serve a Deus, mas abraça o mundo e abraça as migalhas do mundo. Você não firmou os passos com Jesus ainda. Aí diz que ama a Deus, que serve a Deus, não é assim. Servir a Deus não é só de lábios, é de coração. Porque a Bíblia diz assim, olha, que só com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Quer dizer, que você confessa com a sua boca que você é salvo e no seu coração você tem que mudar todas as suas atitudes, tem que deixar as velhas tradições de lado e você tem que ser uma criatura nova, com atitudes novas, com caráter novo diante de Deus e do mundo. E a cada dia você procurar melhorar mais. A cada dia você fazer uma análise da sua vida e descobrir aquilo que está te atrapalhando a chegar mais perto de Deus. Então, não existe medo para o crente. A promessa de Deus é de nos guardar. E eu tenho que crer nessa promessa. Ou eu creio ou eu não creio. Eu não posso crer duvidando. Eu tenho que crer confiando, não duvidando. Porque aquele que duvida, ele não agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine permanecer na presença dele. Porque aquele que desagrada a Deus, Deus não quer perto dele. Então é necessário que você creia e tenha fé que Deus te guarda de todos os males desta vida, porque está escrito nesta palavra. Lá no Salmo 23, o salmista diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você tem que ter certeza de que Deus está com você. E o que vai te dar certeza de que Deus está com você? Não é você abrir a boca toda hora e dizer assim, Deus está comigo, não. O que vai dar certeza que Deus está com você são as suas atitudes diante de Deus. São os seus propósitos diante de Deus. Não é você só falar, é você falar e você agir. É você ter uma pessoa de posição para que Deus possa cumprir as promessas dele na tua vida e te guardar. Jeremias 29, 11 e 13 diz assim, olha,
Jeremias 29, 11 e 13. Eu vou ler aqui para você ver. Ó. As pessoas muitas vezes tentam colocar dúvida na vida de certos crentes. Crentes que dizem que estão bem, mas na realidade não estão. 29, 11 ao 13. Diz assim, olha. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É todo o vosso coração. O seu coração tem que estar totalmente voltado para Deus. Deus não aceita trono dividido. Crentes que dizem que são crentes, que tem o coração, que o coração dele é de Deus, mas ele mete o Palmeiras lá dentro, mete o Flamengo lá dentro, mete o São Paulo lá dentro, aí diz que o coração dele é de Deus. Não é. Deus não quer trono dividido. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Deus, quando chamou a gente para servir a Ele, Ele não nos obrigou, Ele nos convidou. A Bíblia diz que Ele veio e bate a porta. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra. Senão, ele não entra. Só que tem uma coisa, ninguém deve servir a Deus por obrigação. Nós temos que servir a Deus por amor e por consciência também. Você faça uma análise entre o mundo e Deus e veja qual é o melhor. Se é o melhor o mundo ou se é o melhor Deus. Se Deus for o melhor para você, larga o mundo então e serve a Deus, que Ele vai te guardar. Ele vai te livrar de todo mal, de toda peste que assola ao meio-dia, de toda praga que vier no mundo. Ele vai te guardar, porque é promessa dele. E Deus, ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. A Bíblia diz que Deus, naquilo que ele prometeu para o homem, ele não muda. Ele é fiel para cumprir as promessas dele na vida do homem. No entanto, o homem tem que também ser fiel a Deus. Tem que se entregar a Deus. Tem que se desfazer de todas as coisas que atrapalham a sua vida com Deus, de todos os embaraços da vida. O apóstolo Paulo diz que é largando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Você não pode servir a Deus e gritar gol do Flamengo. Você não pode servir a Deus e gritar gol do São Paulo, do Palmeiras, de qualquer outro time. Você tem que se alegrar com a esperança da volta do Filho de Deus para buscar a sua igreja. É essa a alegria do crente, é essa a euforia do crente, é esse o lazer do crente, o recreio do crente, é a volta de Jesus, é a esperança na volta de Jesus. Então você tem que tomar uma posição correta, ou serve a Deus ou não serve, ninguém é obrigado a servi-lo. Portanto, que quem quer servir a Deus toma uma posição certa, porque senão vai perder o seu tempo. Então, para de ter medo de oração contrária, que isso não existe para crente que serve a Deus. Para de ter medo de passar por debaixo da escada. Para de ter medo de gato preto, que gato preto não é maior do que Deus. E se você está com Deus, Ele não é maior do que você. Agora, se você não está com Deus, ficar passeando no mundo, o que acontece? Até a sua própria consciência, até o seu próprio intelecto te derruba. Porque você fica sem fé. Então, observa bem a palavra de Deus. Vai lá, pega a tua Bíblia, anota aí, ó. Salmo 91, Salmo 23, Jeremias 29, 11 a 13, Isaías 54, 17, que diz assim, ó. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não prosperará. Pode, se você está com Deus, se você é servo de Deus, pode se levantar, quem se levantar contra você, você não move uma palha e o Senhor entra na situação e toma providência. Leia. Números 23, 23. Só basta isso. Se você não crê,
Se você não aprender a confiar em Deus, se não despertar a tua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você, lendo a palavra de Deus, não despertar a sua fé, crente, então você precisa aceitar Jesus novamente. Você precisa fazer um retrospecto, precisa fazer uma análise da sua vida e aceitar a Cristo novamente, pedir perdão a Ele e continuar a caminhada com Ele, porque Ele é fiel para te levantar. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Se você puder, dê um like aí e compartilhe este vídeo. Amém?